E já estava portando arma. Há alegação da família de que ele estaria sendo ameaçado. Mas quem está sendo ameaçado procura a polícia, faz uma ocorrência e deixa que a polícia resolva. Em Forquilha, no Ceará, 12 pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus escolar. O motorista perdeu o controle do veículo por causa da chuva e tombou. Os passageiros eram crianças e adolescentes de uma escola de Sobral, município próximo ao local do acidente. 2 vítimas estão em estado grave. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul identificou os suspeitos de espancar um jovem de 19 anos na saída da escola. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. A violenta agressão foi registrada pelos colegas. As imagens mostram Matheus Juber, de 19 anos, sendo alvo de socos e chutes. 2 rapazes se revezam para bater. O jovem chega a desmaiar após uma forte pancada na cabeça. Matheus está internado no Hospital Dom João Becker, de Gravataí. Segundo a mãe, ele não tem previsão de alta. Ele teve um traumatismo craniano, ele está com sangramento no cérebro e ele está surdo de um ouvido. Está com a boca machucada, né? Sim. Ele está tendo muita dor de cabeça, muita tontura, ele não consegue ficar de pé. O jovem voltava para casa na noite de terça-feira quando foi surpreendido pelos agressores bem neste local, em frente a estabelecimentos comerciais, a cerca de 200 metros da escola. Matheus entrou este ano na Escola Municipal Antônio Aires de Almeida e está na reta final do ensino médio. O jovem trabalha durante o dia como tatuador e estuda à noite. Dentro da escola não houve qualquer indício da agressão. A escola é monitorada por 12 câmeras. Um dos agressores é ex-aluno da instituição e namorado de uma estudante. O outro não foi reconhecido pela comunidade. A escola promete reforçar em sala de aula valores de uma cultura de paz. Talvez 2 ou 3 alunos tentaram separar e pedir para que os agressores não agredissem. Os demais filmavam, riam. E a minha conversa com os alunos ontem de noite foi exatamente essa. Nós somos seres humanos deixando de ser humano. Eu quero que eles sejam punidos, eu quero que eles sejam presos, tá? Porque eles tentaram matar meu filho está correndo risco, né? Então, assim, ó, eu quero que seja feita justiça. Depois de suspender o aumento no preço do diesel, Jair Bolsonaro marcou uma reunião nesta terça-feira com ministros e pessoal da área técnica para discutir o reajuste. Na reunião, o presidente quer ouvir dos técnicos da Petrobras os motivos para o aumento de 5% no preço do diesel. Durante a semana, Jair Bolsonaro determinou a suspensão do aumento, depois que o governo foi avisado pelos caminhoneiros que a categoria não aceitaria o reajuste. Foi um dos líderes dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, conhecido como Chorão, que conversou com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com outros articuladores do Planalto, para alertar que o possível aumento do diesel acima da inflação geraria insatisfação entre a categoria. A gente mandou mensagem, né, o pessoal da Casa Civil, a situação é insustentável, né? Falou que não ia subir, agora sobe 5,7%. O ministro Onyx e o ministro Floriano Peixoto estavam levando essa demanda para o presidente, né? E aí, depois das 10 horas da noite, a gente ficou sabendo que o presidente queria saber qual é o motivo desse aumento, dessa proporção, né? Segundo o líder dos caminhoneiros, a categoria pediu que o governo fizesse um estudo para que os aumentos fossem mensais. Eles cobram também maior fiscalização do piso mínimo do frete e da jornada de trabalho. O anúncio da suspensão do reajuste gerou a queda de mais de 8% nas ações da Petrobras e a perda de 32 bilhões no valor da estatal. Em agenda no exterior, o ministro Paulo Guedes disse que não tinha conhecimento. E segundo a assessoria de Guedes, nenhum representante do Ministério da Economia deve participar da reunião. Para este especialista em finanças, o governo precisa ajustar o passo entre as decisões políticas e econômicas. Quando você faz ingerências políticas, você acaba diminuindo muito o valor da empresa. Então, isso é um prejuízo para o próprio povo. E, de outro lado, também é uma mensagem que você dá a respeito da economia de modo geral. Isso tende a desequilibrar muito o mercado.
A assessoria do ministro Onyx Lorenzoni não negou nem confirmou a versão de Wallace Landim. Disse apenas que sobre esse assunto vale a manifestação do Ministério das Minas e Energia. Segundo a pasta, a suspensão do reajuste foi decidida em função do interesse público. O Ministério reafirmou ainda o compromisso de não intervenção no mercado. A venda de carros automáticos triplicou no Brasil nos últimos 10 anos. Esse tipo de câmbio, antes restrito a automóveis de luxo, agora também está disponível nos carros populares. O vendedor dá as últimas orientações ao seu Luiz. O R é o ré, quando for fazer uma manobra. O N, que é o neutro, seria como se fosse o ponto morto do câmbio mecânico. O carro é zero e para ele tem uma novidade a mais que exige atenção para evitar acidentes. O seu Luiz tem carteira de habilitação há 45 anos, mas é a primeira vez que ele compra um carro com câmbio automático. E não é só ele. Atualmente, quase metade do mercado automotivo do país é de carros com transmissão automática. Para a gente entender essa preferência, vamos dar uma voltinha. Dá uma carona? Vamos dar carona para você. Eu também quero conhecer o carro automático. Vamos lá. Acho que compensa, não dá desgaste para a gente e a tranquilidade, né, para você andar, né? A venda de modelos sem embreagem em 10 anos cresceu 210%. Nesta concessionária, 60% dos modelos oferecidos têm transmissão automática. No passado recente, somente os carros luxuosos é quem vinham com câmbio automático, né? E hoje nós já temos carros compactos também com câmbio automático, justamente porque a procura está muito grande. Margarete fez uma exigência para trocar de carro. Um carro menor, um carro pequeno, mas que tinha automático também. E sabe quanto ela pagou a mais? 5% acho que do carro. Acho que vale a pena mais investir no automático, principalmente do trânsito de hoje em dia, né? Dependendo do modelo, por cerca de R$3.000 é possível ter o automático. A gente vai ficando velhinho, né? Então cansa de mudar de marcha, e até mesmo por causa de trânsito e tal, né? Então, o automático só vai acelerar, né? Bom, a voltinha com o seu Luiz está ótima e ele já tem as primeiras impressões. A gente fica mal acostumado, porque é muito bom carro automático. Sinceramente, eu adorei. A Prefeitura de São Paulo começou a fiscalizar os motoristas de aplicativo. A partir de agora, as regras para circular na capital paulista estão mais rígidas. O carro usado, recém-comprado por este motorista, tem tirado o sono dele. O aplicativo é a minha principal renda. Eu tenho 2 filhos, então tirou um pouco o sossego. Pela nova resolução, carros com mais de 8 anos de uso não podem ser usados como veículos de aplicativos. A Prefeitura exige o emplacamento em São Paulo, uma vistoria para avaliar itens de segurança e limpeza, além de um adesivo que identifique a empresa para a qual o motorista presta o serviço. São exigidos ainda um curso de treinamento e o cadastro municipal de condutores. O que é o Conduap? É exatamente o certificado que garante que ele é um motorista que não tem nenhum problema com a justiça, não tem ficha coisa. É um motorista que está apto a te conduzir, a te transportar. Hoje, cerca de 150 mil carros de aplicativos como esse circulam todos os dias pelas ruas da cidade de São Paulo. Como a frota de veículos aumentou muito rápido em pouco tempo e o número de usuários também, com as novas regras, a Prefeitura quer garantir mais segurança para os passageiros. Estudos apontam que já há 3 viagens feitas por aplicativos para cada uma que é feita por táxis. A categoria vê as mudanças de forma positiva, mas reivindica que as regras sejam mais rigorosas também para o passageiro. Deveria ter um espaço onde o passageiro fosse obrigado a emitir cópias de documento e apresentar sua selfie, foto insubstituível, com validação facial, para que o motorista venha a sofrer menos assalto. Outra medida que também preocupa os motoristas é a que proíbe carros com placas de outras cidades de pegarem passageiros na capital. Mas, por enquanto, esta regra está suspensa pela Justiça. O Alcides correu para deixar tudo certo, mas ainda tem algumas pendências, o que pode levar a uma multa de até R$ 4.500. Muitos estão como eu hoje, assustado, com medo de sair na rua. Isso é multado? Isso é multado, exatamente.
As empresas 99 Táxi, Uber e Cabify informaram que estão colaborando com a Prefeitura e orientando os motoristas e usuários parceiros. Agora vamos ao vivo ao Rio de Janeiro para falar sobre o desabamento de prédios na comunidade de Muzema. E subiu para 10 o número de mortos. Quem tem mais informações é a repórter Isabela Veiga. Bom dia, Isabela. Os trabalhos continuam nessa segunda, com a expectativa de resgatar pessoas com vida no meio dos escombros. É isso? Isso, bom dia. Realmente a gente está entrando nesse quarto dia de buscas. É um trabalho ininterrupto dos bombeiros, de homens da Defesa Civil e também do Exército que estão aqui no alto dessa rua, no local onde houve desmoronamento dos 2 prédios. E é um trabalho complicado, extenuante e que não para, justamente porque à medida que o tempo vai passando, o relógio cobra, Então as buscas se tornam cada vez mais apressadas em função de encontrar alguns sobreviventes. Por volta da meia-noite foi localizado o corpo da 10ª vítima, uma senhora que ainda não teve o nome identificado. O corpo dela saiu imediatamente para o Instituto Médico Legal. A família estava aqui, mas muito abalada, sem condições de falar, e o nome ainda não foi divulgado. O fato é que a chuva que caiu durante praticamente todo o domingo aqui no Rio de Janeiro também é um risco a mais, tornou o trabalho aqui mais preocupante, porque com esse solo todo encharcado, os riscos de novos deslizamentos tornam-se ainda maior, uma vez que 6 prédios estão interditados. Olha, aqui, eu não sei se é possível mostrar, mas onde a gente está, existe uma faixa da Defesa Civil, que é a faixa de interdição. Desse ponto para cima, ninguém, a não ser os homens que estão responsáveis pela busca, os profissionais e as famílias que estão lá no alto, num ponto de apoio que foi organizado pela Defesa Civil, só eles têm acesso. Mas como a gente pode perceber, olha, no local onde os prédios caíram, desmoronaram, as máquinas permanecem, olha, uma retroescavadeira nesse momento, fazendo todo o trabalho de retirada de escombros. Agora há pouco também, 4 cachorros, que são os cães farejadores, eles desceram, eles que são fundamentais, muito importantes nesse trabalho de localização de vítimas, mas é um trabalho que realmente não para. E como a gente pode perceber, além desses prédios que desabaram, há 6 construções, 6 prédios no entorno, ao redor, que também estão interditados. Então, claro, os moradores daqui, eles ficam muito preocupados, porque chuva significa solo encharcado, que significa, por sua vez, também riscos de novos deslizamentos. Uma vez que toda essa área aqui é tudo muito poroso, as rochas, a construção é uma construção, lembrando, irregular, Então, a gente nota um clima de muita apreensão no local, de muito medo, de muita tristeza, mas ainda há, assim, muita esperança de que essas pessoas que estão desaparecidas, que são 14 no total agora, ainda tenham pessoas com vida, tenham sobreviventes entre esse número. E que realmente, é claro, é o desejo de todos aqui. Voltamos aí no estúdio. Obrigada, Isabela. Qualquer nova informação é só chamar a gente aqui. A Isabela continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento aí do caso do Rio de Janeiro. E uma pesquisa do Instituto Sou da Paz concluiu que no ano passado, 409 suspeitos de roubo foram mortos em abordagens de policiais civis e militares no estado de São Paulo. A média é de mais de 1 morte por dia. Uma ação da Rota, considerada a tropa de elite da PM paulista, terminou com 3 jovens mortos semana passada em Heliópolis, na zona sul da capital. A polícia diz que eles tinham tentado roubar um carro momentos antes da abordagem e que houve troca de tiros. A mãe de Giovanni dos Santos, de 19 anos, não tem dúvidas de que o filho foi executado. Ele foi executado e não precisava disso. Foi no pescoço, nas costas, no peito. Todos os suspeitos foram mortos com vários tiros, como mostra o boletim de ocorrência. O carro em que eles estavam era de Giovanni. Ele não tinha nenhum antecedente criminal. Essa testemunha contradiz a história contada pelos PMs e diz que viu os 3 rapazes rendidos no chão. Ajoelhados, já com a mão pra cima já. E a viatura na frente e o carro de lado. Prossegui meu caminho, porque eu pensei que fosse uma abordagem normal. O caso é investigado pela Corregedoria da PM.
Um levantamento do Instituto Sou da Paz revela que as polícias civil e militar mataram mais de um suspeito de roubo por dia no estado de São Paulo. Em 12% das mortes, não foi esclarecido qual crime o suspeito cometeu. As regiões da capital paulista em que a polícia é mais letal são Campo Limpo, Jaraguá, Heliópolis, São Miguel Paulista e Parque São Rafael. Todos são bairros da periferia. Existem muitos fatores que contribuem para a forma de atuação da Polícia Militar no território, que incluem, né, as estatísticas criminais, de modo geral, a presença do crime organizado, acesso a armas para a população e para o crime organizado. O estudo revela que aqui em Heliópolis, a segunda maior favela do Brasil, por exemplo, mais da metade das mortes violentas tem participação direta das polícias civil e militar. Quem morre nessas ações são predominantemente jovens, entre 15 e 29 anos. Em 2018, 863 pessoas foram mortas pela polícia em São Paulo, 10% a menos do que no ano anterior. No ano passado, 16 policiais foram mortos em confronto. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz defender a investigação rigorosa de todas as ocorrências e que tem trabalhado para reduzir os casos de morte em intervenções policiais. Na quinta-feira passada, a PM paulista protagonizou a terceira ação mais violenta de sua história. 11 assaltantes foram mortos pela rota em Guararema, no interior do estado. O episódio rendeu elogios do governador. Mandaram para o cemitério 10 facínoras, 10 bandidos, vão ser homenageados no Palácio dos Bandeirantes pelo governador de São Paulo. Neste final de semana foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas, mas o Brasil não tem nada a festejar. O país é responsável por cerca de 70% das mortes provocadas pela doença no mundo. Rita de Cássia contraiu a doença após ingerir açaí contaminado. Comprou o produto, uma bebida típica da Amazônia, perto do local onde mora, na periferia de Belém. A dona de casa ficou quase um mês internada. Não esquece os transtornos provocados pelos sintomas. Sentia muita dor de cabeça, canseira, muita canseira mesmo. E doía, como ele falou, as circulações das minhas pernas. E febre. O consumo do açaí, quando o fruto é contaminado pelo barbeiro e não passa pelo processo adequado de higienização, tem sido uma das grandes fontes transmissoras da doença de Chagas no Pará. Segundo os especialistas, essa é uma enfermidade considerada negligenciada. Em geral, são doenças de populações muito pobres e que não há um investimento pesado em termos da indústria farmacêutica para que se tenha novas drogas. 70% das mortes provocadas por doença de Chagas no mundo ocorreram no país. Só no ano passado, mais de 300 pessoas foram contaminadas aqui no Pará. Casos que poderiam ter sido evitados a partir de medidas simples de prevenção, principalmente relacionadas ao consumo e produção do açaí. A tendência é que se a vigilância sanitária atue cada vez mais no controle das revendas, por exemplo, de açaí, no nosso estado especialmente. Em pontos de vendas como esse, todos os cuidados são tomados. Faz branqueamento, faz o choque terno, depois da limpeza. Cabe ao consumidor exigir qualidade na hora da compra, uma garantia de saúde. Um ambiente limpo, legalizado pela vigilância, né? E um açaí de qualidade. Pacientes com um tipo agressivo de câncer de mama esperam há 1 ano e meio por um medicamento que deveria ser fornecido no sistema público de saúde. Por que eu? Foi a pergunta que Marisa se fez quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama do tipo HER2 positivo metastático, que se não for tratado no início, se expande para outros órgãos. Eu disse assim, mãe, eu estou com câncer, né? Hoje eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar, porque eu falei, a senhora tem uma filha guerreira. Agora, 6 anos depois, a pergunta da Marisa é, por que nós? Nós, todas as mulheres e homens também, que têm o mesmo câncer e não obtêm pelo SUS a medicação que, segundo os médicos, pode aumentar a sobrevida em quase 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o governo e o laboratório fabricante estão discutindo o valor do remédio. Podemos propor um outro cálculo.
o de pacientes que já morreram à espera de tratamento. Todos os anos, pelo menos 11 mil pacientes são diagnosticados com a doença. O remédio em falta é o pertuzumab. Combinado com outra medicação e com quimioterapia, ele consegue conter a doença. Em 2017, um comitê do SUS recomendou que a fórmula estivesse disponível para pacientes do sistema público em 6 meses. Já se passou 1 ano e meio e nada. Isso é muito importante, principalmente para mulheres jovens que têm filhos pequenos, que é a grande maioria das pacientes que tem esse tipo de câncer mais agressivo. É um tratamento que ele é caro, mas o governo tem um poder de compra muito forte para conseguir grandes descontos no laboratório e é um investimento que, sem dúvida, vale a pena do ponto de vista social. Marisa teve metástase nos ossos, fígado e cérebro. Sem o remédio, ela voltou apenas à quimioterapia. A gente não tem como pagar uma medicação. O fabricante disse que já propôs um desconto de 50% na venda e que este mês terá uma nova reunião com o Ministério da Saúde, que, por sua vez, diz que tenta concluir as negociações. Alguns pacientes entram na justiça para obter a medicação e, nesses casos, o governo é obrigado a fornecer em até 48 horas, pagando o preço cheio. Marisa espera que o remédio chegue a tempo. De repente, quem sabe voltar a trabalhar, um sonho nosso, ir menos ao hospital, porque é uma tortura. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra homens armados com fuzis num baile funk em Belo Horizonte. A polícia diz que diversas armas já foram apreendidas em eventos como esse. O vídeo foi gravado durante um baile funk no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Nas imagens, conseguimos ver um criminoso que passa com um fuzil. Logo atrás dele, outros indivíduos caminham segurando um revólver e uma pistola semiautomática. Se não me engano, esse é o segundo vídeo desse nível da utilização de armas pesadas pela criminalidade. Ele não é um fato comum, mas é um fato que eventualmente ocorre no aglomerado da Serra. Segundo a Polícia Militar, o vídeo já é de conhecimento da corporação, que realiza com frequência operações nestes locais, principalmente nos finais de semana, quando acontece esse tipo de evento como o baile funk. Ainda segundo a polícia, já foi apreendida uma grande quantidade de armas durante estas intervenções e a maioria dos criminosos já foi presa. Nós não temos nada contra os bailes funk. Desde que ele seja regularizado, que seja aprovado dentro dos trâmites legais. O problema é que alguns marginais, traficantes, utilizam-se dos bailes funk exatamente para essa questão de tráfico de drogas, para o tráfico de armas, inclusive aí, eventualmente, para homicídios envolvendo gangues rivais. E é dentro desse sistema, desses eventos, é que a gente vai atuar na repressão a esse tipo de delito. E olha só, a polícia prendeu um jovem que assaltava motoristas de aplicativos na zona norte de São Paulo. O Wendel Pontes, de 18 anos, solicitava uma corrida e quando o motorista chegava ao destino, 2 homens armados roubavam os pertences da vítima. O trio abandonava o carro em uma região deserta. O suspeito foi reconhecido pelas vítimas por ter uma das pernas amputadas. Os comparsas do criminoso seguem foragidos. Esse sábado em São Paulo foi dia de plantão nos cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral para o cadastramento da biometria obrigatória. A ação aconteceu em 478 cidades de todo o estado de São Paulo. Mais da metade dos quase 12 milhões de eleitores ainda não fizeram o cadastramento, que será exigido nas próximas eleições. O cadastro dura cerca de 15 minutos. O eleitor é fotografado, colhe as impressões digitais e tem sua assinatura digitalizada. Quem não cumprir o prazo para o cadastro da biometria obrigatória pode ter o título cancelado. Há poucos dias da Páscoa ainda é possível conseguir uma oportunidade de trabalho temporário. O comércio abriu mais de 120 mil vagas desde o início do mês. Todo ano é assim. Prateleiras cheias de chocolate, mais clientes e mais funcionários. Para atender a demanda, o time de vendas desta loja ganhou reforço. O nosso quadro, normalmente, são de 21 meninas para as 4 lojas. Hoje nós temos, por conta da Páscoa, 3 vezes essa quantidade. Somos numa equipe de 63 pessoas. A Carol começou aqui há 2 semanas e comemora. É uma oportunidade muito grande, porque eu estava há muito tempo desempregada já. Em abril deste ano, mais de 120 mil vagas temporárias foram criadas em todo o Brasil.
Se a gente pegar desde o começo do ano, esse número passa para quase 500 mil. É que as contratações começam lá na linha de produção, passa pela logística, transporte e termina no comércio. Essa expectativa de crescimento está aliada a um cenário mais positivo para a economia do país. Muitas dessas empresas reduziram o número de funcionários nos últimos anos. Por isso, a chance de um temporário ser contratado depois da Páscoa, dessa vez, é muito maior. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê um crescimento de 13,5% nas contratações temporárias nesta Páscoa, em relação ao mesmo período do ano passado. É uma oportunidade, é a hora para as duas partes. Tanto para a empresa observar os talentos que estão ali, operando com ela, à disposição dela, como para o trabalhador também conquistar uma vaga efetiva. A Carol entendeu o recado. Então, acho que todas dão o máximo para ser efetivado. E se não for, futuramente, quando a Rosângela precisar, a gente tem a certeza que ela vai buscar a gente. Gramado, na Serra Gaúcha, vai produzir mais de 1.000 toneladas de chocolate até a Páscoa. São 45 fábricas na cidade, muitas com as portas abertas para receber os turistas. Um verdadeiro mundo de chocolate. Muito legal, bem grande, parece bem gostoso. Gramado, que fica na Serra Gaúcha, vira uma tentação nesta época do ano. Chocolate branco, porque tem gosto de leite. Sofisticados ou simples, não importa. Ele seduz todos os gostos. É porque é muito gostoso. Ovos e bombons ganham novas cores e formatos. Victor escolheu um ovo de colorir, uma das novidades desta Páscoa. Pintar, botar estrelinhas e um ovo de chocolate. Depois come. As 8 empresas da cidade que fabricam chocolate artesanal devem produzir 1.200 toneladas, 8% a mais do que no ano passado. Difícil é escolher entre tantas opções. Eu escolhi um ovo que dá para colocar isso daqui, estrelinha, e daí eu escolhi mais um desse, e um desse e aquele ovinho. O roteiro dos fãs de chocolate na Serra Gaúcha inclui também a cidade vizinha de Nova Petrópolis. Aqui, além das ruas enfeitadas, os turistas também podem acompanhar um desfile de Páscoa, criado pela própria comunidade. Eu gostei de tudo, mas a que eu mais gostei foi essas pequenininhas aqui. A expectativa da cidade é receber 180 mil visitantes até o próximo final de semana, quando termina o Festival do Chocolate e acontece a Páscoa. O pequeno Luigi não vê a hora da data chegar. Que tamanho é o ovo que o coelhinho vai trazer? Assim. Um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo incentiva empresas a contratar adolescentes carentes que vivem em abrigos. O programa Trampo Justo é um modelo inédito no país. O aniversário de 18 anos. Para muitos adolescentes, um dia especial. Mas para o Marcos, significa enfrentar um novo desafio. Tendo terminar a escola, ingressando em um estudo, né? Aí depois disso, pela frente eu já não sei mais. Ele vive em um abrigo há 2 anos. Em fevereiro, começou a trabalhar como ajudante de vendas e está se saindo bem. Eu não imaginava que eu ia chegar aqui tão cedo, em tão pouco tempo de trabalho, mas eu quero ir muito mais longe. Inspiração para outros jovens carentes. Viver em uma casa de acolhimento não é uma escolha. Em todo o estado, 1.800 adolescentes moram em abrigos. E todo mês, 50 deles deixam os lares porque completam a maioridade, mesmo sem ter lugar para onde ir. Se eles começarem a trabalhar como aprendizes, quando eles têm 14, 15, 16 anos, ou mesmo com carteira de trabalho assinada depois dos 16, eles vão chegar aos 18 anos muito mais bem estruturados para poder levar a vida sozinhos depois. Foi pensando nisso que a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, em parceria com o Centro Integrado Escola e Empresa, o CIEE, criou o projeto Trampo Justo, que incentiva a contratação desses jovens. É bem importante, assim, ter um futuro, né? Como trabalhar, ter o dinheiro, assim. Tatiana abraçou a causa e contratou 2 menores. É uma forma de encaminhá-los para o mercado de trabalho. Se nós não os acolhermos,
Sabe-se lá o que eles vão fazer fora do abrigo, para onde vão. Com o projeto, 30 adolescentes já estão no mercado de trabalho e outros 24 participam de processos seletivos. São 2 tipos de contratação. O valor do salário pode variar de acordo com a carga horária. Para uma jornada de 6 horas, por exemplo, é de R$ 762. Os contratados por CLT recebem um salário mínimo. Vitória ganhou um trabalho e, junto com ele, esperança. Hoje é a nova estagiária de um escritório de advocacia. Agora eu sei o que é ser uma pessoa adulta. O meu projeto agora é isso, ser advogada e bióloga marinha. Um projeto inédito da Universidade Federal Fluminense promete ajudar as pesquisadoras que enfrentam dificuldades no mercado de trabalho após a licença maternidade. Natália é pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e está de volta ao trabalho depois de ter o primeiro filho. As mulheres, elas são minoria na pesquisa no Brasil, né? Então, quando a gente fala de mulher pesquisadora e mãe, na verdade, a desigualdade de gênero se torna cada vez maior, nesse abismo homem e mulher. Essa dificuldade é revelada num estudo sobre a influência da maternidade no universo acadêmico brasileiro. De acordo com a pesquisa, a maternidade teve impacto negativo na vida profissional de 81% das pesquisadoras entrevistadas. O levantamento mostra ainda que 54% das mães cientistas são as únicas responsáveis por cuidar dos filhos. Cientistas que se tornaram mães têm uma interrupção na carreira. E essa interrupção acarreta numa queda de produtividade que é esperada e faz com que elas entrem na competição de maneira desigual. Pensando nisso, a Universidade Federal Fluminense adotou uma iniciativa inédita no país. No próximo concurso para a iniciação científica, vai acrescentar 5 pontos no currículo de quem acaba de ser mãe. É uma correção, um fator de correção, garantindo o direito dessa mãe de concorrer de forma igualitária com os outros pesquisadores da área. E eu espero que sirva de exemplo para outras universidades e até mesmo empresas, né? E que possa realmente proporcionar esse direito da mulher, da mãe. Os alunos aprovaram a ideia. A gente tem um mercado de trabalho que muitas vezes não valoriza uma mulher que esteja numa idade reprodutiva, que possa ser mãe. Então, iniciativas que valorizem a mulher após esse período da maternidade é muito importante, tanto a nível nacional quanto internacional. O Superior Tribunal Militar negou o pedido da defesa para libertar os 9 militares que participaram do tiroteio que matou um músico há uma semana no Rio de Janeiro. Durante a ação, os militares dispararam 80 tiros contra o carro em que o músico Evaldo Rosa dos Santos estava com a família em Guadalupe, na zona norte da cidade. O relator, ministro Lúcio Mário de Barros Góes, concluiu que não há aparência de ilegalidade na decisão pela prisão preventiva dos militares. Na manhã desse domingo, na porta do Palácio da Alvorada, jornalistas questionaram a atuação do presidente Jair Bolsonaro em relação à Petrobras. Ele não falou com a imprensa. Com a decisão de adiar o reajuste no preço do diesel, a estatal perdeu mais de 32 bilhões de reais em valor de mercado. As ações da empresa caíram mais de 8% na Bolsa de São Paulo. O resultado puxou para baixo o índice Bovespa, que fechou em queda de quase 2%. O valor do diesel nas refinarias passaria dos atuais R$ 2,14 para R$ 2,26. Mas, de última hora, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a estatal recuasse da decisão. Para os caminhoneiros, a medida era necessária. O frete não aumenta e só o diesel aumenta, então, para mim seria até um desrespeito com o caminhoneiro, né? E não é só o combustível, é pneu, é o meu trabalho, é pedágio, é tudo isso vai contando. A interferência nos preços da Petrobras fez com que o atual governo fosse comparado com o de Dilma Rousseff, que durante o mandato segurou o reajuste de combustíveis na estatal. O Planalto afirma que a medida deve ser tratada como um fato isolado. Toda decisão de governo de intervir nas estatais, principalmente mexendo na política de preços ou em cargo-chave, gera uma expectativa ruim diante dos investidores, porque eles veem que o jogo pode ser mudado conforme as regras do governo. O mercado também reagiu. As ações da Petrobras fecharam o dia em queda de mais de 8%. O que é importante, me parece, é a gente ter, de uma vez por todas, uma política regulatória de preços
que leve em conta o próprio papel estratégico da Petrobras para a economia brasileira. O Ministério das Minas e Energia divulgou nota negando qualquer tipo de tabelamento no preço dos combustíveis ou exigência de autorização oficial para reajustes. Na nota, o Ministério destaca que o Brasil adota o regime de liberdade de preços em toda a estrutura de produção, distribuição e revenda de combustíveis. Segundo o Ministério, a diretoria executiva da Petrobras tem autonomia para definir a própria política de preços. 20 municípios do interior de São Paulo estão no relatório do Tribunal de Contas do Estado por terem obras paradas. E a cidade que aparece com o maior número de projetos não concluídos é Birigui, pioneira no país na criação de uma lei que proíbe a entrega de obras públicas inacabadas. Contratada pelo município para ser o centro de formação do professor e atendimento ao aluno. Um prédio que ocupa um espaço privilegiado em Birigui. A obra, que começou em 19 de abril de 2010, ainda na gestão do então prefeito Wilson Borini, parou em 2014. Uma obra que custou mais de 6 milhões de reais, está com 70% da obra iniciada. Uma obra gigantesca à espera de uma definição. A gente fica triste, né? Assim, saber que está parado, mas o que a gente pode fazer? De acordo com o secretário de Obras, o destino do prédio mudou no ano passado com a negativa do Estado, que devolveu a obra e o terreno para o município. E agora, cabe à Prefeitura, na atual gestão, retomar o projeto. O que já se sabe é que o destino original do espaço não será mais voltado aos professores. O município não tem mais como buscar recurso da educação para poder terminar esse prédio. Então está se buscando uma outra alternativa, que é para terminar ele e ali colocar algum departamento, secretarias que estão pagando aluguel no município. Enquanto as tratativas seguem sem nenhuma previsão, o tempo se encarrega do prédio. As instalações se tornaram um abrigo para quem está de passagem. Dona Eunice vê com tristeza o destino do edifício. Era para ser uma coisa bem feita, uma coisa boa, né, para a população. Mas vai fazer o quê? E a 8 minutos de distância, outra obra que consta na lista e também está parada. A construção do Centro de Convenções e Eventos iniciou em maio de 2014. Foi um convênio do município com o Ministério do Turismo. A obra não saiu do papel, apesar de ser avaliada em mais de 3 milhões de reais. Uma parceria frágil que dele só se vê os pilares de uma obra sem fundação. O distrato aconteceu em 2015, quando a construtora, até então responsável pela obra, alegou uma demora no repasse da verba por parte da União. E aí abandonou o projeto. Coube ao município procurar quem assumisse a conclusão da obra. Essa procura dura até hoje. E com o avanço dos anos, é a natureza quem reivindica o próprio espaço. Ainda em Birigui, também está parada a obra de construção da unidade de pronto atendimento no bairro Planalto. Iniciada em julho de 2012, custou quase 2 milhões de reais. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União ordenou a suspensão dos atos decorrentes do processo licitatório. O município precisou devolver 1 milhão de reais. A UPA é uma outra situação que ali já está em estudo pelo FDE, Governo do Estado, para ali se implantar a nova cozinha piloto, que fornece as merendas para as escolas municipais de Birigui. O que deveria ser uma unidade de atendimento de saúde à população está tomado pelo mato. Aqui foram investidos, na época, 970 mil reais. Tempo e dinheiro engolidos pela erva daninha da falta de gestão. Eu não sei o que eles estão pensando da vida. E que eles estão querendo construir. Acho que estão querendo construir uma cidade no meio do matagal. As Nações Unidas pediram garantias de um julgamento justo para Julian Assange, que está preso em Londres. A defesa do fundador do Wikileaks tenta evitar a extradição para os Estados Unidos. A audiência está marcada para o dia 2 de maio. Sérgio Uti. Os protestos são parte da polêmica que estampou a capa dos jornais do mundo inteiro nesta sexta-feira.
Quem é Julian Assange? Criminoso ou vítima de perseguição daqueles que denunciou? No one is above the law. Se ninguém está acima da lei, como defendeu a premier britânica ao comemorar a prisão do ativista, nenhum cidadão deveria ser submetido à política de 2 pesos e 2 medidas, lembrou a oposição. Quando era ministra do Interior, em 2012, Theresa May impediu a deportação de um cidadão britânico que tinha hackeado informações militares dos Estados Unidos. Gary McNeamon foi denunciado pela justiça do país, mas protegido no Reino Unido com base em leis internacionais de direitos humanos. Agora, muitos cobram a mesma postura do governo em relação ao homem que revelou crimes de guerra cometidos pelos norte-americanos no Iraque e no Afeganistão. Se fosse um dissidente expondo segredos da Rússia, ele seria premiado tanto pelos britânicos quanto pelos norte-americanos. Rafael Correa, ex-presidente do Equador, que deu asilo a Assange, é uma das muitas vozes críticas que veem na prisão uma séria ameaça à liberdade de imprensa. As informações que Assange e o Wikileaks revelaram foram publicadas em parceria com os principais jornais do mundo, como o norte-americano The New York Times, o espanhol El País, o francês Le Monde e o britânico The Guardian. Na próxima terça-feira, os advogados do fundador do Wikileaks farão um pedido à justiça britânica para que ele seja colocado em liberdade condicional. Além das acusações que ele enfrenta aqui no Reino Unido e nos Estados Unidos, Assange poderá também enfrentar a justiça sueca, que confirmou a possibilidade de reabrir os casos em que ele é acusado de abuso sexual. O que mais preocupa a defesa, no entanto, é a possibilidade de extradição para os Estados Unidos, onde Assange é acusado de conspiração depois que ajudou um ex-militar a promover o maior vazamento de documentos confidenciais da história. O jornal americano Washington Post revelou que Donald Trump quer enviar imigrantes presos na fronteira com o México para cidades governadas por políticos democratas. O e-mail que a imprensa teve acesso saiu daqui. Na conversa, um alto conselheiro de Trump sugere aos oficiais do Departamento de Segurança, Imigração e Proteção de Fronteiras uma mudança no destino dado aos imigrantes ilegais. Hoje, a grande maioria é levada para cidades americanas na fronteira com o México. Ali, famílias inteiras aguardam presas o julgamento. A proposta da Casa Branca é que, em vez disso, todos sejam soltos nas ruas das chamadas cidades santuário. 170 municípios de 8 estados americanos recebem esta denominação. A maior parte deles é administrada por políticos democratas. Nova York é um desses locais. As cidades santuário são municípios americanos com leis locais que não permitem que os agentes de imigração prendam imigrantes ilegais com ficha limpa. Só é detido quem cometeu algum crime. As cidades santuário são uma ameaça à segurança nacional, disse Trump no fim do ano passado, época em que a troca de e-mails aconteceu. Ao levar estrangeiros sem visto para estes lugares, Trump pretende pressionar os políticos democratas que são contra o enrijecimento das leis de imigração. Sem possibilidade de detenção para os que têm ficha limpa, famílias inteiras ficariam nas ruas, onerando os municípios que seriam obrigados a montar uma estrutura para receber estas pessoas. Hoje, pelo Twitter, Donald Trump confirmou o plano. Chamando a oposição de esquerda radical, o presidente americano finalizou a ameaça. Como ele sempre tem políticas de fronteiras abertas, acho que isso os deixará muito felizes. Uma servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi presa após espancar os 2 filhos e enviar vídeos para o pai dos garotos. Ela não aceitava o fim do relacionamento. As imagens são chocantes e impressionam pela frieza da mãe dos garotos de 3 e 4 anos. Com o celular, a mulher filmou as agressões que aconteceram na residência da família. Os 8 vídeos de no máximo 1 minuto e meio foram enviados para o pai dos garotos na última quarta-feira como forma de chantagem. Ao receber o material, o homem denunciou a ex-companheira na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Horas depois, a mulher acabou presa e autuada
autuada pelo crime de tortura. Segundo o ex-marido, a servidora pública estadual não aceitava o fim do relacionamento de 5 anos. Por isso, torturou os filhos. A mulher de 37 anos passou pela audiência de custódia aqui na Central de Flagrantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O juiz Ricardo Procópio, da 13ª Vara Criminal, determinou a internação compulsória em um hospital psiquiátrico. Após receber alta, a servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não poderá ficar a sós com os filhos até uma deliberação judicial. Segundo o juiz da Vara da Infância e da Juventude, a mulher poderá perder a guarda dos garotos. É entregar primeiro ao pai, se tiver condições de receber. Se o pai tiver condições, melhor ainda. Se não tiver, aí nós vamos procurar uma família extensa. Quem é a família extensa? Seria uma avó, um tio, um parente próximo que tivesse vínculo, que tenha vínculos de afinidade e afetividade com essas duas crianças. E não existindo esses parentes próximos, nem o pai podendo assumir, então as crianças poderão ir para uma unidade de acolhimento institucional e ali ficar até que a situação jurídica delas seja resolvida. Entrou em vigor uma portaria do Ministério da Educação que traz novas regras para o ensino médio, com mais atividades práticas e possibilidade de escolha de conteúdos. Especialistas avaliam que muitas escolas terão dificuldade para adotar o sistema. Ciência na sala de aula. Quando eu faço isso, a eletricidade consegue romper a barreira do ar e formar o arco elétrico. Aqui, a informação não está só no caderno, está também nas mãos dos alunos. Ciência não é uma coisa distante, é uma coisa que qualquer um pode fazer e que está perto da gente, sabe? Nessa escola particular em Cotia, na Grande São Paulo, as aulas de iniciação científica já estão há 5 anos no currículo. A ciência vira um instrumento de construção do conhecimento, de amadurecimento, de comunicação. O colégio também tem aulas de mediação e de empreendedorismo, disciplinas que se encaixam na nova Base Nacional Curricular para o ensino médio. Foi uma surpresa muito boa. Porque a gente achou, nossa, o que nos espera? E quando você vê a base, você fala, ai, que bom, a gente já faz isso. É bom que a escola coloque em bons vestibulares e tudo mais, mas o melhor é que cidadão que ele sai. Disciplinas que estimulam a criatividade, a inovação e o protagonismo do jovem agora vão fazer parte do currículo de todas as escolas brasileiras. O Ministério da Educação determinou que as mudanças no ensino médio sejam implementadas até 2021, inclusive nas escolas públicas. A lei do ensino médio foi sancionada no governo Michel Temer. No dia 5 deste mês, o MEC publicou uma portaria com as novas diretrizes. Serão 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção cultural e empreendedorismo. Cada aluno vai percorrer seu próprio caminho pelo ensino médio, com as aulas que mais lhe despertam interesse. Disciplinas tradicionais, como português e matemática, continuarão existindo. Especialistas questionam se haverá recursos para tudo isso no sistema público. O apoio do Ministério da Educação é muito importante, tanto um apoio técnico quanto um apoio financeiro para as secretarias estaduais de educação, para que elas consigam reconstruir seus currículos, formar melhor seus professores, readaptar os materiais didáticos para a implementação do novo ensino médio acontecer com equidade em todo o território nacional. Um casal foi preso por tentar matar um homem em fevereiro em Porto Alegre. Eles atiraram mais de 10 vezes em direção ao veículo da vítima. O motivo seria uma dívida de R$30 mil. As ameaças tiveram início em uma casa noturna do bairro Moinhos de Vento, região de classe alta de Porto Alegre. Marsala Chaves Marques, de 30 anos, agride o desafeto e é contida pelo namorado, Cristiano da Silva Vieira, de 29. Funcionários da casa intervêm na confusão, mas ela continua. Na sequência, o casal segue em direção à saída e o grupo, que estava junto com o alvo, também. Depois de sair da casa noturna, Marsala e Cristiano começaram a perseguir o alvo. Aqui na Avenida Ipiranga, já na altura do bairro Partenon, eles alcançaram o carro onde o homem estava e, ao fazer uma ultrapassagem, dispararam pelo menos 15 vezes. Um dos tiros atingiu a vítima. Haveria uma dívida entre a Marsala, que é a presa, investigada, e a vítima no valor de R$30 mil. Segundo consta, eles foram sócios antigamente num evento, um evento noturno, uma festa, enfim,
e acabou restando essa dívida. Desde então a vítima vinha sendo ameaçada. O homem conseguiu sobreviver e o casal foi preso nesta quinta-feira. Cristiano tem mais de 50 antecedentes criminais, entre eles roubo, tráfico de drogas e outro homicídio. Enquanto a namorada é conhecida no mundo do crime por se relacionar com poderosos líderes de facções. Onde tinha o poder do tráfico, ela estava envolvida, né? Um suspeito morreu durante uma troca de tiros com policiais em Suzano, na Grande São Paulo. Ele e um comparsa tinham acabado de assaltar um mercadinho. A polícia tentou cercar os bandidos, mas um deles fugiu pulando pelo telhado das casas vizinhas. Durante a fuga, ele atirou contra os agentes que revidaram e o atingiram. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O comparsa dele conseguiu fugir. O dono do mercado não soube informar a quantia roubada. E um bombeiro morreu no combate a um incêndio de grandes proporções em Araçatuba, no interior de São Paulo. O sargento Júlio César Delfino, de 35 anos, foi encontrado em meio aos escombros. Júlio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outro bombeiro foi levado em estado grave para a Santa Casa da cidade. Eles participavam de uma operação para controlar as chamas no depósito de uma loja até que o edifício desabou. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Em um outro caso, um homem morreu durante um incêndio que atingiu a casa dele na noite de sexta-feira em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. A vítima, Marcos Ferreira Ximenes, de 55 anos, era coletor de materiais recicláveis e tinha deficiência física. Ele tentou entrar na casa para conter as chamas, mas não conseguiu mais sair. Amigos e familiares acionaram o corpo de bombeiros, mas infelizmente Marcos não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. O fogo já foi apagado. A polícia realizou uma operação de combate ao comércio de peças de motos roubadas no centro de São Paulo. 11 pessoas foram presas em flagrante e milhares de peças foram apreendidas. Marcelo Bittencourt. Do lado de fora do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, a movimentação dos agentes era intensa. Cerca de 80 policiais fizeram uma força-tarefa junto com o Departamento Estadual de Trânsito para combater a venda ilegal de peças de veículos. Toda peça tem que ter etiqueta. Se não tem etiqueta, ela não tem procedência. Muito provavelmente, no caso aqui, a procedência é ilícita, né? E para as equipes de investigação, ter a etiqueta de identificação é fundamental para determinar a origem das peças. Se não tem, é porque alguma coisa está errada. A etiqueta ela pode ser uma etiqueta legal, comprada da empresa que fornece, só que ele coloca aqui só de fachada, ele não sobe no sistema, né? Porque tem um sistema CODEV do Detran que ele tem que inserir os dados do veículo junto com a peça. Aí quando eu consultar, você mesmo de casa, que acessa o site do Detran lá e consegue e cadastra no site, você consegue vir aqui com o seu celular, você clica em cima, você consegue ver a origem da peça. 11 pessoas foram presas em flagrante e milhares de peças foram apreendidas. Além disso, 10 estabelecimentos suspeitos de venderem peças sem procedência também foram fechados para averiguação. Para se ter uma ideia, alguns deles sequer tinham alvará de funcionamento. Serão notificados, né, para apresentar a defesa. Apresentando defesa, né, o procedimento administrativo é instaurado, aí a multa e até o fechamento do estabelecimento. A operação, nomeada Boca das Motos, aconteceu no bairro de Campos Elíseos. Esta é a terceira fase da Operação Desmonte, que há meses investiga o comércio na região. Ao todo, também foram apreendidas 43 motos, um revólver calibre 38 e um carro. 8 desmanches foram lacrados. Os cidadãos que não foram às urnas e nem justificaram a ausência nas 3 últimas votações têm até o dia 6 de maio para procurar o cartório eleitoral. Quem não regularizar a situação vai ter o título cancelado.
Elisângela não votou no primeiro turno das eleições de 2018. Agora procurou a Central de Atendimento ao Eleitor em Belém e teve que pagar multa. Por que você não votou no primeiro turno? Porque eu tive que viajar. Aí não deu tempo de eu chegar a tempo de pagar para votar. E agora teve que pagar multa? Teve que pagar multa. Quem não votou e não justificou a ausência nas urnas nos últimos 3 pleitos pode ter o título cancelado. No Pará, a situação é mais grave no interior do estado. Esse eleitor que se encontra nessa situação, ele deverá comparecer ao seu cartório, munido de um documento oficial com foto e seu título. Vai pagar uma pequena multa e vai ter essa regularização da sua inscrição. Mais de 2 milhões de eleitores podem ter os títulos cancelados no Brasil. No Pará, pelo menos 110 mil pessoas estão nessa situação e tem até o dia 6 de maio para acertarem as contas com a Justiça Eleitoral. O eleitor que deixar de comparecer até esse prazo, ele fica impossibilitado de obter uma certidão de quitação eleitoral e, consequentemente, fica impedido de regularizar, tirar um passaporte, fazer uma matrícula numa universidade pública, se cadastrar para diversos benefícios sociais, tipo Bolsa Família e outros. O ex-jogador de futebol Washington Cerqueira, conhecido como Coração Valente, foi nomeado secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério da Cidadania. O cargo estava vago desde o começo do governo Bolsonaro. O Washington foi atleta profissional por 17 anos. O centroavante foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010 e teve boas passagens vestindo as camisas do Atlético Paranaense e do São Paulo. Ganhou o apelido depois de ter feito uma cirurgia no coração durante a carreira de jogador. Uma agência da Caixa foi interditada em Brasília depois que 12 funcionárias foram diagnosticadas com suspeita de cachumba. Devido à suspeita de surto da doença, grávidas e pessoas que convivem com gestantes foram dispensadas. Os outros funcionários continuam trabalhando, mas foram orientados a usar máscaras para evitar novos casos de infecção. Clientes estão proibidos de entrar no prédio. A vigilância sanitária desinfetou o local e os trabalhadores receberam doses da vacina tríplice viral. Segundo a Secretaria de Saúde, o Distrito Federal já registrou 420 casos de cachumba este ano. Segundo os médicos, são raras as complicações por cachumba, mas podem acontecer, principalmente quando a pessoa contrai o vírus na vida adulta. O outono mal chegou e as doenças respiratórias provocadas pelo tempo seco e a poluição já começam a afetar a saúde de muita gente, principalmente crianças. O atendimento em alguns hospitais de São Paulo cresceu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá aí em algum lugar, sem que ninguém note, no ar das cidades. Você não vê, mas sente com certeza. As partículas poluentes trazem alergias e provocam doenças como gripes, rinites e sinusites. Aí já viu, né? Todo mundo corre para o hospital. Quando a gente correlaciona os nossos números de atendimento, né, no pronto-socorro por bronquiolite, por exemplo, com os números do ano passado, a gente teve um aumento em torno de 30% de casos de bronquiolite atendidos esse ano. Foi bem isso que fez a Isabela trazer o Luca de 3 meses para o hospital. Tava com uma tossezinha chata e o nariz meio congestionado e faz mais de uma semana, então eu resolvi vir no hospital. Além da vacina que previne os casos de gripe, atitudes simples podem diminuir a circulação do vírus. Usar álcool em gel após lavar as mãos, manter brinquedos e superfícies limpos, não ficar em locais fechados e evitar que pessoas gripadas cheguem perto das crianças. Muitos pais acabam trazendo os filhos para visitar os irmãozinhos que estão internados ou para acompanhar um atendimento. Isso pode aumentar ainda mais a transmissão desse tipo de doença. É por isso que nessa época, pelo menos até julho, este hospital orienta que as crianças menores de 12 anos que não estejam doentes fiquem em casa, se for possível. A Jennifer evita a todo custo levar a filha para o hospital. Há 2 dias, a Alice, de 4 anos, começou a ficar resfriada. O tratamento é em casa mesmo, com inalação e limpeza nas narinas todos os dias. Se eu não fizesse, em 3 dias ela estava no hospital. E aí ela demoraria mais para se curar. Então eu fazendo o que eu faço hoje, em 1 semana ela já está zerada. E você vai ver a seguir
Depois de quase 3 meses de internação, morre policial baleado na cabeça durante assalto na capital paulista. E ainda, 14 pessoas ficam feridas durante confronto entre torcedores de São Paulo e Corinthians. O SBT Notícias volta depois do intervalo.